Nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre as principais características das comunicações modernas e aprofundar um pouco numa delas, que talvez seja mais pertinente. Tá? Bom, quando a gente fala em comunicação, a primeira coisa que eu quero deixar claro é que nós estamos falando de comunicação para o futuro, daqui para frente, aquilo que você que está estudando vai usar quando estiver formado. Então, a primeira coisa é, esqueça a comunicação analógica. Tá? TV analógica já está deixando de existir, muitas cidades do Brasil isso já não existe mais. Rádio FM, eu vou orientar para vocês, não vai ser digitalizada, não dá tempo mais. Esse tipo de comunicação broadcast analógica já era. Comunicação broadcast em cima de uma base digital está em decadência, né? Qualquer um de nós aqui provavelmente vai estar assistindo esse vídeo através de uma ferramenta de vídeo sobre demanda, de vídeo sobre IP, certo? E cada vez mais as pessoas assistem assim, e na verdade é uma forma muito mais inteligente de distribuir e gerar conteúdo. Então, quando a gente pensa em radiodifusão ou televisão de forma difundida, com canais fixos, isso eu vou dizer que daqui a 10 anos talvez seja uma realidade que a gente não conheça. Tá? Então, vamos pensar daqui para frente. Então, quando eu penso daqui para frente, também não enxergo muitos cabos, tá? Não existe pouca possibilidade de tecnologias importantes de telecomunicação serem baseadas em cabo. Então, depois a gente vai falar um pouquinho de camada física e tal, mas eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte: as telecomunicações do futuro ou do presente já, elas têm 4 propriedades. Primeiro, elas são digitais, certamente digitais. Segundo, elas são sobre IP. Terceiro, elas são sem fio. E esse conjunto de características leva a gente a ter a comunicação de uma forma ubíqua. Né? O que é ubíquo? É um nome complicado para que significa estar presente todo o tempo em todo lugar. Tá? Então hoje, eu acredito que a maioria de nós vive em ambientes que estão o tempo todo servidos de comunicação sem fio. Ou comunicação por fio, enfim. Eu pessoalmente penso poucos locais onde eu consigo estar, onde eu estou totalmente isolado de uma rede de telecomunicações. Então, meu trabalho tem rede, a faculdade tem rede, na minha casa tem rede, se eu estou na rua, meu celular está conectado de alguma maneira, a menos que eu esteja totalmente fora de alcance de algum sistema de telecomunicações, eu sempre vou ter acesso, eu sempre consigo entrar no Google e pesquisar alguma coisa. Então, essa característica que cada vez é mais presente é a ubiquidade das telecomunicações. Né? No artigo original que o camarada propôs esse termo, ele falava em computação ubíqua. Né? Isso foi um artigo feito lá nos anos 90 pelo Mark Weiser e foi bastante revolucionário na época que a internet estava nascendo, né? Se não me engano, no artigo 92, a internet ela surge oficialmente em 94. Então, esse cara ele falou o seguinte: olha, o futuro a gente vai ter computação ubíqua, a gente vai ter computação tão presente que qualquer lugar ela vai estar lá e ela não vai chamar atenção por existir. Na verdade, a gente só vai lembrar dela quando faltar. Como energia elétrica. Energia elétrica é uma tecnologia ubíqua. Você tem praticamente qualquer lugar, você só percebe a existência dela quando ela não está disponível, quando acaba a energia. Mas se não, ela está em todo lugar. Tá? Então, a gente deve caminhar para um mundo, ou se é que já não estamos, no mundo de comunicação ubíqua. Ou seja, eu sempre tenho conectividade, eu sempre tenho capacidade de computação. E a gente com certeza caminha para isso, e é isso na verdade que provê essas várias tecnologias que a gente falou lá no primeiro vídeo. Então, falando então essa ideia do ubíquo, né? Realmente a gente tem que pensar num mundo onde as aplicações, os produtos, os serviços, eles sempre poderão estar conectados, sempre poderão estar de alguma maneira acessando a internet, comunicando um com o outro e comunicando com redes sociais, enfim, isso é um cenário fundamental para a gente pensar em qualquer solução de produto e serviço. Se é assim, então eu tenho que entender bem dessas coisas, afinal de contas, não dá, por exemplo, para eu falar que, olha, não quero entender de eletricidade. A eletricidade não é importante para a minha formação, não é importante para o que eu vou fazer. Provavelmente não. Provavelmente você vai precisar disso de alguma maneira. Então eu estou insistindo que a gente vai precisar sempre, no futuro, considerar para tudo que a gente vai fazer as possibilidades que a comunicação ubíqua nos dá. Okay? Então, guarde esse nome, comunicação ubíqua. Então, reforçando ali os outros 3 propriedades, que é o que a gente vai desenvolver em próximos vídeos, a gente vai discutir um pouquinho o que significa cada uma dessas 3 propriedades, né? Então, essa comunicação ubíqua, ela é digital, ela é sobre IP e ela é wireless, ou seja, ela é sem fio, tá? Vamos pegar esses 3 termos e vamos destrinchar, ou pelo menos tentar explicar de uma forma acessível aí nos próximos vídeos.